Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Se o Senhor, com S maiúsculo, declarou, : mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Repetindo. O Senhor Jesus Cristo, ele declarou: mas vós sois a geração eleita. Quem é esta geração eleita? Esta geração eleita são os cristãos, porque há 2000 anos atrás não existia o cristianismo, mas agora existe. O sacerdócio real, como eu sempre falo, eu sou sacerdote, porque eu sou cristão, eu sou sacerdote do reino de Deus, da luz, o reino dos céus. Eu não sou sacerdote levita, eu sou sacerdote cristão. A nação santa, qual que é a nação santa? A nação santa são os cristãos. O povo adquirido. Por quê? Como assim, o povo adquirido? Porque Deus e Jesus comprou a nossa salvação através dos textos que estão escritos em Apocalipse. Ele reservou 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal, como está escrito no livro de Romanos. E Jesus Cristo comprou os cristãos para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por quê? Porque os cristãos, eles anunciam as virtudes de Deus, que é Jesus Cristo. Devemos nos lembrar disso na hora da tribulação e ir à luta. Mas está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 25, que e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Aliás, uma coroa corruptível. Desculpe. Nós, porém, uma incorruptível. O que significa isso? Significa que no versículo 25 do capítulo 9 de 1 Coríntios, está escrito que Paulo disse: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Ou seja, as pessoas que não estão dentro da igreja, elas lutam pela vida que elas vivem aqui na terra.
porque elas são ignorantes. Elas não entendem o que está escrito na Bíblia e nem procura entender e buscar o caminho de Deus utilizando a Bíblia. Por isso que eu recito a palavra de Deus nos vídeos que eu faço da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Porque eu estou fazendo isso que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu estou anunciando as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu sou integrado na geração eleita. E por isso que eu sou o sacerdote real do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse versículo 25 de 1 Coríntios, Paulo está falando das pessoas que estão fora da igreja, que lutam sem ter um galardão, que é a coroa da vida, porque eles só lutam para se manter vivo aqui na terra. Eles estão no caminho errado. Por isso que na segunda parte do versículo, Paulo diz assim: eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, porque eles vivem na corrupção deste mundo, porque eles aceitam as coisas do maligno. Por isso que a gente não pode se misturar com estas pessoas. Eu, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, eu nunca me misturei com ninguém depois que eu fui convertido e batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque vou dar um exemplo sobre isso que aconteceu na minha vida. Eu conheci uma moça no CAPS, onde eu faço tratamento mental, e ela também. E era uma moça muito bonita. Ela tem uma aparência muito bonita externamente. E ela tem um corpo muito bonito, ela é loira, de olhos azuis e tem um rosto muito bonito. Ela é muito linda. E daí, com o tempo, ela começou a se interessar por mim. Mas a gente não tinha um contato próximo, íntimo, só de longe, através do convívio lá no CAPS, onde a gente faz tratamento. Daí eu pensei que ela fosse solteira. Daí, com o tempo, com o pouco contato que eu tive com ela, eu achei isso. Mas depois de muito tempo, eu descobri que ela tinha um relacionamento, ela era casada. Daí o que eu fiz? Daí eu me afastei, daí eu desisti. Por quê? Porque eu não posso me misturar com pessoas do mundo, como está escrito aqui no versículo 25 de 1 Coríntios. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Porque esta mulher, ela se interessou em mim, e eu também me interessei nela. Mas quando ela falou que ela era casada, eu peguei e desisti. Então, eu fiz uma escolha. Por quê? Porque está escrito aqui, na segunda parte do versículo. Porque eles, no caso esta mulher, o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Ou seja, ela queria satisfazer o desejo da carne dela, ficando comigo. Mas eu queria ter uma relação séria com ela.
E daí eu me afastei, porque a gente tem que fazer conforme está escrito na Bíblia. Se eu ficasse com ela, eu ia trair o marido dela, ia trair Deus e Jesus Cristo. Daí eles iam me punir. Daí minha vida iria estar um inferno agora, porque eu cometi um pecado. Daí eu escolhi me afastar da mulher. E agora estou sendo abençoado, porque eu fiz aquilo que está escrito na Bíblia. E ela provou que ela não gostava nem do marido dela atual, nem de mim, e muito menos dela, porque para ela fazer esta opção de escolha, querer me eleger como se fosse o amante dela, está errado. Eu tinha outras pretensões. Queria ficar com ela como se fosse marido e mulher, mas sendo dentro da igreja, da congregação cristã, nos modelos da tradição bíblica. Mas ela não aceitou. Então eu me desliguei. Por quê? Porque está escrito aqui no versículo 25 de 1 Coríntios, capítulo 9. Nós, porém, uma incorruptível, ou seja, nós, porém, uma coroa incorruptível, porque nós acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu estou anunciando o Evangelho dos pobres. Para isso, Deus, com D maiúsculo, nos deu as armas que não são carnais, fracas e sem valor, e sim poderosíssimas nele, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, com D maiúsculo, para a destruição das fortalezas. Por isso que nós somos entendidos, porque nós seguimos a palavra de Deus conforme está escrito na Bíblia. Nós da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, eu e os irmãos da igreja. Por isso que nós estamos congregando na justiça de Deus, Pai e do Deus Filho. Por quê? Porque um dia responderemos pelo que fizemos ou não nas batalhas. A Bíblia descreve os itens da armadura do Senhor, com S maiúsculo, à nossa disposição para vencermos as lutas espirituais. Por isso que hoje eu sou consagrado, porque eu consigo vencer as lutas e as batalhas utilizando a palavra de Deus que está dentro da Bíblia cristã. Eu utilizo os 66 livros da Bíblia cristã protestante. Tem a Bíblia cristã católica, que tem 73 livros. Mas isto é um assunto complexo, porque os católicos acham que esses 6 livros a mais, eles são divinos e inspirados. Só que os protestantes, eles não acham isso.
porque eu nunca li esses livros a mais que tem na Bíblia dos católicos. Mas eu estava vendo um vídeo agora há pouco que o integrante da Igreja Católica tem um canal no YouTube. E ele estava falando que tem um livro, não me lembro se era Macabeus, acho que era Macabeus ou um outro livro, que falava da oração dos mortos. E os protestantes, através de Martinho Lutero, eles fizeram a reforma e retiraram esse livro. E os católicos estão acusando os protestantes indevidamente. Por quê? Porque este católico falou que não pode tirar os 6 livros que está na Bíblia católica. Mas, se a gente for em Hebreus, tem um versículo que fala que a gente não precisa fazer muitas coisas que estão dentro da Bíblia nos evangelhos. Então, não tem problema tirar estes livros, porque a oração para os mortos não é importante. Porque o mais importante é o mandamento que está em Mateus 19. Vende tudo que você tem, entrega os pobres e me siga, carregue seu madeiro. Esse mandamento a gente prova que a gente ama a Deus de verdade. Este mandamento ninguém cumpre. Então, estas considerações do membro da Igreja Católica não têm fundamento. E quais são as nossas armaduras espirituais para as lutas contra estas potestades espirituais? Seria a verdade como cinturão, a justiça como couraça, a preparação para anunciar o Evangelho como calçado, a fé como escudo, a salvação como capacete, o Espírito com E maiúsculo, que é a palavra de Deus com P maiúsculo e D maiúsculo, como espada, como está escrito em Efésios, capítulo 6, versículos 11, que está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, com D maiúsculo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está vendo? Estas pessoas estão tenebrecidas, porque elas estão com o espírito do diabo no corpo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, com D maiúsculo, sempre ressaltando, para que possais resistir no dia do mal e,
havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, com E maiúsculo, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, com E maiúsculo, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Então, no versículo, no livro de Hebreus, vamos lá até o livro de Hebreus, para terminar o vídeo. Então, no livro de Hebreus, capítulo vamos ver se consigo achar aqui. Vamos ver. Vamos ver, acho que vai demorar um pouquinho, porque eu esqueci em qual capítulo que tá a continuação desse pensamento, mas eu sei que tá no livro de Hebreus. Calma, espere um pouquinho, porque eu preciso deste acompanhamento a minha vista tá muito ruim, ela tá pesada, mas eu vou achar. Vamos lá, eu devo já estar quase chegando. Bom, acho que eu vou ter que pular esta parte. Vamos dar mais uma olhada no começo aqui. Bom, eu vou pular esta parte, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou pular essa parte. Desculpa, mas era uma super parte agora para concluir o pensamento que estava acontecendo. Só que eu não tô conseguindo achar, porque eu pensei que eu ia achar fácil e eu não tinha preparado esta parte aqui. Bom, ainda falta mais alguns minutinhos. Deixa eu dar só mais uma passadinha, porque meu olho tá muito ruim, minha vista tá pesada. Eu sou diabético e a minha doença, ela é muito grave, eu não consigo fazer as coisas normais, porque eu tenho uma doença
que ela é incurável, mas é pela vontade do nosso Deus Pai e o Deus Filho, porque eles querem que seja assim. Mas então vou pular esta parte e vou concluir o desfecho deste vídeo, porque eu não consegui achar a parte que eu queria achar. Então, bendito seja o Senhor, com S maiúsculo, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Salmo 144, versículo 1. Então, nós vamos terminar por aqui e espero que eu tenha ajudado as pessoas a saírem do mundo, que a minha vista já está escurecendo, porque eu estou forçando ela para poder achar esta última parte que eu ia colocar no vídeo, para terminar com chave de ouro. Mas eu não estou achando agora, porque está dando dor aqui também. Eu vivo pela fé. Então, fique com Deus. Deus abençoe. A minha vista já está apagando. E reze por mim, para mim ficar bom, para mim poder continuar falando a palavra de Deus conforme foi dita aqui deste vídeo. Deus abençoe e a paz do Senhor.